Shalom, meus irmãos, glória a Deus. Estamos aqui na minha casa, no meu lar, em Budas Artes, São Paulo. E nós vamos ministrar a palavra do Senhor, que já adoramos ao Senhor. Já fomos ministrados também por um louvor, o último louvor foi uma ministração para nós. E graças a Deus que aqui estamos reunidos em nome do Senhor. Eu sempre digo que há louvores que exaltam a grandeza de Deus, demonstram sua glória, seu poder, sua majestade, o engrandece, o elogia, né? O bendiz, o agradece. Há louvores que é uma inspiração de Deus para nós, né? Que é Deus usando quem compôs, quem vai cantar, para nos ministrar, para falar o nosso coração. Está aqui nosso irmão Anderson, que eu me lembro de um louvor que eu pus no monte, na caixinha, lembra? Lembro. Aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Nunca prestei atenção nesse louvor. Nunca tinha prestado. Falei, esse louvor é uma ministração, né? Verdade. E há louvores assim mesmo, músicas, né? Que é uma inspiração de Deus para nos ministrar. Tem umas que é para nos exortar, tem outras que tem de missões, né? Tem uma que eu vi que era sobre missão, enfim. Nós já tivemos esse tempo aqui e agora vamos à palavra do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 1 e 2 e 3. Atos 1, 2 e 3. Que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Amém? Amém. Então aqui tem algumas coisas interessantes para observarmos nesse texto. Quando Lucas, que parece quem escreveu, Atos dos Apóstolos, muitos apontam para Lucas, o médico amado, e ele fala aqui sobre o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar a fazer. Tem até um ditado aí, tem uma história que a Coca-Cola nunca passou o segredo dela, né? Nunca. Aí é a questão de concorrência, né? Sim. Questão de concorrência, é única, exclusiva, 7 chaves, 7 segredos da Coca-Cola, enfim. Jesus não. Jesus não só começou a fazer, como a ensinar. Ensinar os discípulos a quem ele chamou. E até os dias de hoje, a todos quantos entregam sua vida a ele. Todos quantos entregam sua vida a Jesus, Jesus vai realizar na nossa vida e também vai nos ensinar a fazer. Eu gosto de uma frase da Valnice Milhomens, que diz que ser cristão é ser a reprodução de Jesus no seu caráter e no seu ministério. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus no seu caráter e na sua missão, no seu ministério. Nós temos que ser a extensão de Jesus, naquilo que Jesus fez e faz. Amém? Amém. Caráter também fala daquilo que nós somos
quando ninguém está perto, quando ninguém está vendo, aqui dentro, no pensamento, no coração. Isso é caráter. É a pessoa que tem a possibilidade de se dar bem enganando e ninguém está vendo e ele fala, não vou fazer isso. Mesmo que ninguém está olhando. Isso é caráter. Mas eu gosto da palavra que diz lá em Mateus, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu gosto dessa frase que Jesus disse em Mateus, se eu não me engano, capítulo 7. Por quê? Porque a palavra perfeito, no grego, é teleios. E ela significa inteiro. Então seria, sede vós inteiros, como inteiro é o Pai que está nos céus. Seria uma das definições. Então, eu uso sempre o exemplo da Bíblia. Palavra de Deus. Essa Bíblia é íntegra, é inteira. Né? Se eu pegar e tirar o Novo Testamento, ela não será mais inteira. Está faltando um pedaço. Uma folha que eu tirar dela, de Gênesis a Apocalipse, já não vai ser mais íntegra. Não vai ser mais perfeita. Não vai ser mais inteira. Então, a oração, o nós orarmos a Deus, tem, depois de nós o adorarmos, reconhecermos nossos pecados, o engrandecermos, o exaltarmos, tem uma coisa que a gente deve prestar atenção na oração. Diante de Deus, a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Quando verdadeiramente, com todo o coração, nós nos aproximamos de Deus e a luz do Senhor brilha sobre nós, a gente consegue enxergar nossas sombras. Quando Jesus fala, se a luz que há em ti forem trevas, com grandes trevas serão. Então, o que significa isso? Diante de Deus, eu vejo as trevas que há em mim, ou a falta de caráter, aquilo que não está ajustado diante do Senhor. Então, na oração, eu peço a Deus a graça, o dom do Espírito, o fruto do Espírito. Peço ao Senhor que supra aquilo que eu não consigo ser, né? Aquilo que eu tenho dificuldade. Agora, sabendo que Deus não vai deixar a gente ser tentado além das nossas forças. Juntamente com a tentação dará escape. Então não há questão, circunstância interna em relação a relacionamento, em relação a pessoas, amizades, inimizades, que dentro de mim não possa ser resolvida. Mágoas do passado, questões não resolvidas lá do passado, não existe dentro de mim que isso não possa ser resolvido na oração, que Deus não possa derramar uma graça extraordinária, que alguém aqui já ouviu, testemunho da Joyce Meyer. Joyce Meyer foi estuprada pelo pai várias vezes na infância. O pai dela era um monstro. O pai dela ia lá e violentava ela, e isso durou anos. Joyce Meyer é um dos ministérios mais conhecidos hoje no mundo, né? Ministério Joyce Meyer, tem livros dela, né? Mensagens. Toda pessoa que ouve Joyce Meyer no YouTube é edificada. Então não há dentro de nós algo que alguém possa ter feito ou que alguém possa fazer que a graça de Deus não possa cobrir isso, suprir isso, e a gente ser verdadeiramente livre. Nada no passado pode fazer com que, se a gente lembrar, traga dor. A gente trouxer a memória, vai trazer sofrimento, ou aprisionamento, ou a falta de perdão, a não ser que nós não nos aproximemos de Deus, porque Deus é amor.
Deus é amor. Como disse um pregador, até Hitler, depois de todas as atrocidades que fez e mandou fazer, se ele se arrependesse no último minuto da vida dele, de todo o coração, Deus o perdoava. Coisa que o mundo nunca vai entender. Só quem é nascido de novo, só quem já experimentou o amor de Deus, pode entender isso. Não tem raciocínio humano para entender o amor de Deus. Mas somente pelo arrependimento. Só o arrependimento. Se arrependei-vos de todo o coração e me buscardes e se humilhardes diante de mim, eu perdoarei seus pecados, sararei sua terra, te abençoarei. Isaías diz essa palavra, perdão, 2 Crônicas capítulo 7, 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, há uma condição, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, gosto dessa palavra, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, primeiro Jesus começou a fazer. Então Jesus começou a ensinar, a fazer os milagres, a fazer sinais, a demonstrar o amor do Pai. Sabia, irmão, que se você quer conhecer Deus Pai no profundo, é só você ler a Bíblia e observar a vida de Jesus. Jesus é a expressão de Deus Pai na terra. Você quer ver Deus? Veja Jesus. É tanto quando Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Há quanto tempo estou com vocês, Felipe? E não ter visto o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Deus se expressa em Jesus. Jesus é o coração de Deus na terra. Agora, olha que interessante. Jesus vem primeiro para os judeus. Os judeus eram um povo, filhos de Abraão, da qual Deus prometeu a Abraão fazer uma grande nação. Amém? Filhos de Abraão. Então Deus chamou o povo foi parar no Egito, Deus apareceu a Moisés, mandou resgatar o povo, e através de Moisés, Deus trouxe todo um conjunto de leis para o povo, né? Está lá no livro de Êxodo, de Números, Deuteronômio, Levíticos, todo o conjunto de lei. Então, o povo judeu, escute isso aí, o povo judeu, eles receberam a lei do Criador do céu e da terra. E Jesus vem cumprir totalmente essa lei. Porque até aquele momento, nenhum judeu, nenhum rabino, ninguém cumpria a lei. Ninguém. É tanto que o cordeiro tinha que ser morto uma vez por ano pelo sumo sacerdote, representando o pecado da nação toda. Um cordeiro separado, um animal que era sacrificado, sangue derramado e apresentado diante de Deus no tabernáculo, e Deus manifestava a sua glória, e o povo jubilava, porque mais um ano eles tinham como que o perdão dos pecados. E durante os meses e os dias, tinham alguns pecados que eles iam, apresentavam uma pombinha, apresentava um cordeirinho, alguns sacrifícios, né? De farinha, flor de farinha, alguns sacrifícios. Enfim, agora pensa, Jesus vem para dentro de uma nação que tinha a lei do próprio Deus. Ele começa a cumprir a lei de Deus, e dentre os judeus, com exceção da mulher grego, Cirofenícia, talvez do empregado do centurião, não sei, não estudei se ele era judeu ou não, centurião não era, mas o empregado dele eu não sei. Mas com exceção ali da mulher grego, que era da Grécia, né? Todas as pessoas que manifestavam demônios eram judeus. Todos. Pessoas surdas e mudas
que Jesus chegava e dizia: espírito surdo e mudo, sai. E a pessoa, automaticamente, o judeu começava a falar e ouvir. Então, o judeu que desde pequenininho, que é uma cultura, desde pequenininho, o pai pega a Torá e lê a Torá, e ensina a Torá, ensina as leis, ensina de que só há um Deus, Yahvé. E esse povo, quando Jesus chega a Israel, esse povo começa a manifestar demônio, começa a ter atitudes como os fariseus, que eram intérpretes da lei, e começa a ter atitudes de querer matar Jesus, de querer pegar Jesus na curva, de querer acusar Jesus de alguma coisa. E a Bíblia diz que eles faziam isso por inveja. Eles sentiam mal que Jesus não tinha como o protocolo deles, né? Não tinha forma, na questão de estar debaixo de uma tutela de alguns dos rabinos da época, como Gamaliel, como Nicodemos e outros. Eles ficavam doidinhos, de onde vem sua autoridade? Eles perguntam para Jesus. Que eles entendiam o conceito de autoridade. Que a autoridade é autorizado. Autorização. Com que autorização tu faz essas coisas? Os judeus perguntam, os fariseus, os religiosos perguntam para Jesus. Aí Jesus fala: eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu respondo de vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles ficou... Se nós fala que é do céu, ele vai dizer: por que vocês não creem? Que eles não criam que João era a voz que clamava no deserto, fruto de uma profecia de 700 anos atrás por Isaías. Antes de vir o Messias, uma voz vai clamar no deserto dizendo: arrependei-vos, aplainando, né? Tirando as depressões, aplainando. Uma voz vai clamar no deserto. Era João Batista. O cara também fora do protocolo, porque eles pegaram. E assim tem muitas denominações, né? As denominações se fecham no seu padrão, no seu costume, na sua cultura. E algumas chegam ao absurdo de achar que a graça está só com eles. A graça está só aqui. Se você é de outra denominação, você sai de lá e vem para cá. Misericórdia. É igual os fariseus. Tinha os fariseus, os saduceus. Né? É a mesma coisa. Estamos vivendo, é uma coisa impressionante. Né? Então, aí Jesus, eles falam: se nós disser que é dos homens, que João resolveu ir lá no deserto e no Jordão batizar o povo, aí a multidão que via unção na vida de João Batista, via autoridade, ele confrontando o soldado romano, confrontou Herodes. Não te é lícito ficar com a mulher que é do teu irmão. Os caras falam: esse cara tem... Chega a me arrepia, aleluia. Esse cara é louco. Esse cara tem... Quem que é esse cara? Não, quem que é esse? É o profeta. Profeta João, esse é o profeta. O cara tá descendo a madeira e já era, né? Aí eles falam: se nós disser que é dos homens, a multidão vai lá: o quê? Vocês é louco? Vocês estão malucos? Vocês já viram João pregar? Tá comigo, irmão? Amém? O que acontece? Aí eles falam: nós não sabemos se o batismo dele era do céu ou dos homens. Jesus fala: nem vou responder para vocês, porque a resposta correta é a resposta de vocês. João era a autoridade de Deus, e eu vou até João e me submeto à autoridade dele, sendo eu não pecador. Essa era a verdade. Porque João fala: tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu não tem pecado. Como que tu vens a mim para ser... Eu preciso... Ele sente a convicção de pecado. É tremendo aqui. Eu careço ser batizado por ti. Tu vens a mim. E Jesus fala: deixa por agora, João. Vamos cumprir toda a justiça.
Aleluia. A submissão a uma autoridade espiritual constituída por Deus autoriza você a realizar aquilo que Deus te chamou para realizar. Por isso, você que vai me ouvir no YouTube, não entre nessa ideia furada de pessoas que diz que não precisa ir para a igreja. É mentira do diabo. Ele sabe a palavra no profundo mais do que eu e você. O diabo sabe. E as pessoas estão aí sem congregar, sem estar debaixo de uma autoridade espiritual. E tem alguns que se fazem autoridade, pior ainda, que a Bíblia diz em Hebreus, que ninguém toma essa honra para si mesmo. Tem que ser conforme foi Arão, que foi constituído por Deus sumo sacerdote. Ele foi constituído por Deus. Deus falou: Moisés, Arão, sumo sacerdote. Aleluia. Não é ele que chegou lá, eu sou sumo sacerdote. E lá em Londrina eu conheci um. E eu comecei a congregar na igreja dele. Tinha ido em 98 para Londrina. Fui procurar uma igreja, achei uma igreja, estava o pastor, a mulher, os 2 filhos. Comecei a conversar com ele. Vi que ele queria algo sério com Deus. E depois de um tempo eu perguntei: quem te ungiu pastor? Aí ele: irmão Carlos, eu estava orando na madrugada. Aí fui no fundo do quintal, porque Deus falou comigo que eu era pastor. Tá? Aí eu peguei o óleo lá em casa, fui no fundo do quintal, dobrei o joelho, e taquei o óleo na minha cabeça, e me ungi, eu sou pastor. Eu fiquei meio assim, falei: rapaz, você pode até ter feito isso, Deus até falou, mas é necessário entrar no processo do Espírito e ser constituído por Deus através de alguém que tem autoridade e que realmente derrame o óleo, confirmando aquilo que Deus já falou no teu espírito. Não, cara, eu não submeto a ninguém, Jesus é meu pastor. Estou fora, caí fora. Diante de Deus, 3 anos depois, ele havia abandonado a mulher. Os 2 filhos, um casal lindo, os filhos dele. Abandonou a mulher, caiu em adultério. E eu fiquei sabendo com provas que era o cara que falou: eu estava lá. Esse cara, nós fizemos uma orgia. Falei: misericórdia. Porque ninguém toma essa honra para si. Ninguém toma. Então é algo que Deus estabelece. E quando Deus estabelece, Deus tem seu Samuel. Samuel foi na casa de Davi: assim diz o Senhor, tu és rei, diante dos irmãos dele. Foi Davi que falou: eu sou o pastor, eu sou o rei de Israel. E aí Jesus vai lá em João, batiza. Tu és a voz que clama no deserto, tu és a autoridade de Deus, me batiza. E aí Jesus é batizado sem precisar, para nos dar o exemplo. Não só fez, como ensinou a fazer, que no final de tudo ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho. E lá em Mateus ele diz: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quando você entende que você é chamado por Jesus, Jesus faz e ensina a fazer, pode ter certeza, a não ser que você não queira. Mas se você quer, e não se sinta pequeno, não se veja como viu os filhos de Israel diante daquele povo gigante. Foram 12 príncipes, dentre eles Josué e Caleb. E a Bíblia diz que na volta realmente a terra manda leite e mel, terra boa, terra fértil, terra abençoada, mas os moradores são, o mais baixinho lá é 1,80 m. É o mais pequenininho, tudo 2 metros e tanto, tudo gigante, tudo grande. Nós olhamos para eles e nos vimos como gafanhotos. A visão deles, dos 10, estava desajustada. Eles esqueceram, não tiveram a marca quando viram o mar se abrir. Quando viram a coluna de fogo aquecendo-os de noite e a nuvem da glória trazendo sombra durante o dia. Não foram marcados, coração rebelde.
Mas Josué e Caleb, não, rasgar as vestes não. O Senhor nos entregará. E aí Deus se irritou com aquela situação. Josué e Caleb permaneceram, mas ficaram 40 anos vendo toda a sua geração morrer. Se prostraram no deserto. Então, olha, você não pode ser exaltado. Nós não podemos ser exaltados, amém? Amém. De eu sou o cara. Não. Mas se você está na presença de Deus e você aprendeu a ouvir a voz de Deus, pode ter certeza que você vai e Deus vai ser com você. Quando Deus te enviar, você pode ir, você vai enfrentar o inferno e o inferno não vai poder nada contra você. Aleluia. Há quase um mês atrás, hoje é dia 8, 9? 7. Hoje é dia 7, né? Isso. Não. Hoje é 7. Hoje é 7. Dia 8 do mês passado, com a bênção de Deus, comunicando a vocês da MAEP, com a bênção do apóstolo Ricardo Marciano, nós viajamos ao Nordeste. Né? E aí logo na sexta-feira, misericórdia. Cheguei atrasado no aeroporto, primeira vez que aconteceu isso, perdi o voo. Meu Deus do céu, E assim, irmãos, eu me conheço, né? Então, a gente vê como Deus vai mudando a gente. Cheguei aquelas moças que ficam ali no check-in, tenta falar com aquela moça lá, que é do poste lá, aquele que fica assim pra você fazer, né? Você mesmo faz, já não fazia mais. Aí a mocinha falou, olha, não dá mais, você tinha que chegar 1h30 antes. Falei, tá bom, eu saí. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Quem sabe eu consigo ali agora trocar o voo hoje mesmo. Tô aqui com mala, com tudo. E eu cheguei lá, conversei de boa com a moça, que antigamente, misericórdia, como assim? Se tem meia hora, vai sair daqui meia hora, tá lá o avião, é só você fazer aí o negócio. Né? Então, graças a Deus. Aí eu saí, fui lá, aí a moça disse, olha, para hoje não tem mais nenhum voo, tem para amanhã R$500. Ai, pega uma faca, a Tramontina. Tchum, corte rápido, a Tramontina, misericórdia. Que facada, tem R$500 para ir amanhã. E se eu for segunda? Será na sexta, né? R$800. E na quinta? R$900. Falei, moço, quanto mais eu adiantar, mais caro é. Chega a 1.500, 1.600, aí é quase uma passagem de volta. Falei, tá bom. Aí eu aceitei. Falei, meu Deus. Aí veio um monte de... Você tem que acalmar, né? Essas horas você tem que fazer igual o irmão Anderson, eu aprendi com ele. A pessoa vai e fecha ele, não dá seta, freia na frente dele, ele... abençoado. Eu aprendi com ele. Ele tem esse... Então a gente hoje é abençoado, abençoado. A gente aprendeu. Isso é legado seu, mano. Irmãos, eu estou ainda um pouco ruim. Mas nós vamos ministrando aqui. Então vocês não ligam não, eu... Tá aqui meio fungando, né? Amém? Aleluia. Aí vem um monte de pensamento. Será que Deus quer que eu vá? A Márcia estava incomodada. Todas as viagens ela não estava se sentindo muito bem, né? Aí eu fiquei ali pensando, com o meu coração, mandei um zap para comuniquei os irmãos, comuniquei o irmão que ia me receber lá, no Rio Grande do Norte, passei uma meia hora ali acalmando o coração, orando, aí começou a acontecer, né? Eu até comuniquei, né, um irmão, 2 irmãos, né, mas eu não pedi nada, eu comuniquei, falei, Arão, olha, o irmão não... Deus vai abençoar, mano. Então, né? Amém. Enfim. Aí começou. Da onde você escuta, isso é uma palavra profética. Da onde você não espera, é Deus quem faz acontecer. Amém. Você espera por aquela porta, Deus vai abrir uma atrás de você. Impressionante. Ou na frente, ou do outro lado. É impressionante. Carlos, tem aqui R$400, que é de uma causa que nós ganhamos. E eu esperando você chegar para dar para você. E eu vou te mandar agora. Então me manda aí o seu Pix.
Falei, amém, já mandei. Aí um outro irmão abençoado, Carlão, tô te mandando agora R$ 100. Falei, entrou os R$ 500. E eu tô ali mais esperando mais uns 10 minutos, já estão 40 minutos. Aí respirei, orei, senti paz, fui lá, olha como que é as coisas. Fui lá no guichê de novo da Gol, aí fui falar com outra moça, que a outra tinha saído, aí ela voltou. Eu tava falando com essa aqui. Aí essa aqui, acho que é a chefe daquela, sei lá, ou é subalterna, não sei. É R$ 900, moço, pra você ir amanhã. Eu falei, como assim R$ 900? Se eu, tem meia hora atrás eu falei com aquela mocinha ali, ela falou que é 500. Aí ela olhou pra ela, ficou sem graça. Aí ela, não, eu fiz pra ele 500. Aí ela, ela tirou um monte de taxa aqui, não sei o que, não sei o que. E eu no meu coração, sai pra lá, Satanás. Não tira taxa nenhuma, isso é o Deus Altíssimo que quer que eu vou. E Deus aqui faz parte, eu tinha que pagar, pra eu pagar 900, Deus tirou 400 conto. Porque eu tinha que pagar 500 e Deus trouxe justamente os 500. Mas eu não falei isso pra ela, né? Só falei pra ela, não, moça, eu vou fazer missão lá. É coisa séria, eu tô sendo enviado por Deus, eu vou lá fazer missão, fazer a obra de Deus. Ah, é boa, muito boa coisa e tal. Já evangelizei ela também. Amém. E Deus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Aleluia. Já testemunhei, é tremendo fazer missão. Você é assim, fazer o quê, né? A gente vive pela fé. Aí eu peguei a passagem, vim embora, passei mais uma noite com a minha amada, abençoada, mais. No outro dia, aí foi aqui em Congonhas, aí Deus usou o Jeff, profeta, chegou aqui 3h30 da manhã, aí fomos lá, cheguei lá 4h20 mais ou menos, eu vou ia sair 6 horas, não lembro agora, sei que eu cheguei lá umas 2 horas antes. Aí fui, fiz o check-in, falei, agora você não, sem chance pra você. E também a minha programação tinha sido errada na primeira, né? Que era 3 horas. Eu saí daqui com 3 horas e mesmo assim não deu tempo. Tinha que ter saído com 4, mas tá bom. Só que aí mudou tudo, porque o irmão que ia me pegar no sábado, na sexta, perdão, no sábado, no domingo ele já não podia. Aí uma pastora, né? Pastora Jamile, abençoada Jamile, isso é uma bênção, querido. Não, Carlos, tô mandando aí o Uber te pegar, vem pra casa. Aí já mandou o Uber e eu fui pra casa dela. Aí lá eu descansei, repousei, aí no outro dia, aí começou, irmãos. Aí ela sabe do que eu tô falando aqui. Aí Deus nos deu uma visão extraordinária. Começamos a liberar sobre ela uma unção, uma armadura que Deus nos mostrava. E começamos a liberar sobre ela começou a sentir o poder de Deus. E a mãe dela, que a pastora, estava ali também. E essa mulher chegou a tremer, tremer, tremer. E foi algo assim extraordinário. E teve até um momento que ela estava com um punhal na mão. E ela sentiu literalmente o punhal na mão, conforme Deus tinha nos dado. Que estava dando uma arma nova para ela. Foi extraordinário. E ela falou, isso aqui é coisa da minha cabeça. E ela fez assim, sentiu a lâmina. Era espiritual, coisa assim, sobrenatural. Aí foi que a glória desceu, foi maravilhoso. Dali, eu fiquei ali no domingo, segunda. Na terça-feira eu ia para outra cidade. Aí não deu certo. Ela falou, eu vou te levar lá, não deu certo, o carro dela teve um problema. Cara, já que você não vai, ficou tarde, eu vou amanhã. Ela falou assim, eu vou te levar na igreja, você ministra o povo que eu tenho de intercessão. E aí a gente depois vai lá tomar um açaí, tá bom? Aí eu fui ministrar essas irmãs. Aí, olha só, aí tem uma irmã que começa a receber chamada. E ela fica ali olhando e eu não gosto disso. Irmã, dá pra você desligar? Desliga o celular. Porque eu sou do tempo que quando você entrava no culto, se sua mãe morresse, você só ia saber depois do culto e olha lá. Que não tinha nem, era orelhão de ficha. Então não tinha como. Então não tinha celular na igreja de você ficar atendendo celular. E ela desligou o celular, obrigado mãe. Ela desligou o celular. Ministramos, foi uma bênção. Ela falou assim, Carlos, vamos comigo lá então, porque o problema que estava sendo a chamada é de uma moça, que essa moça estava querendo se matar, e ela evangelizou ela aceitou, mas ela literalmente querendo se matar, em depressão, situação muito difícil,
Então vamos lá. Eu falei, vamos lá. Só que eu tô indo acompanhar. Eu falei, tô tranquilo, né? É uma causa que eles lá assumiram uma guerra espiritual. Eu chego na casa dela, nós entramos. Aí ela fala, por favor, Carlos. Aí, irmãos, eu olhei. Aí tem que estar preparado, né? Aí eu peguei. Primeira coisa que eu vi nela foi uma tatuagem. Aí eu entrei por ali. Entrei pela tatuagem. Falei, ó, toda tatuagem é derramamento de sangue. Quem recebe esse sangue não é Deus, é o diabo. Ponto. Então a Bíblia diz, não fareis marca em vós, entrei por aí. Tem muitos que contestam, que fazem problema de cada um. Eu tive uma experiência real com essa tatuagem aqui, que foi feita por inspiração das trevas. E quando eu estava num culto, que Deus curou uma pessoa surda, a 3 metros de mim, que uma presença muito forte de Deus. E eu perguntei o que está acontecendo, e o povo ali que não conseguia falar, alguém disse, ele foi curado de surdez, era surdo de nascença e foi curado. Uma glória no estado de Ibirapuera, e essa tatuagem ardia, que me incomodava. Quando no Congresso Mundial das Assembleias de Deus, em 1997, por Young Show pregando na unção poderosa do Espírito, na época pastor das maiores denominações do mundo, a tatuagem ardeu novamente. Quando foi no ano de 2000, Deus usou um profeta e ele veio e ungiu, quebrando a maldição que eu tinha feito, essa tatuagem, e ali, enfim, nunca mais ardeu. E eu dei um checkmate. Falei, eu fui numa casa, comecei a ministrar, um camarada, ele estava de camiseta, e eu comecei a ministrar e testemunhar, e falei da tatuagem. Resolvi falar da tatuagem sem saber que ele tinha feito uma tatuagem. E ele estava 8 meses desempregado e ele fez a tatuagem, era um diabinho no peito, num pinico, fazendo necessidade. Ele disse, depois que eu coloquei esse diabinho para zombar, dizendo que o diabo não tem poder nenhum, que macumba não tem nada a ver, irmão, o cara, o encarregado deu uma mancada lá, jogou nas minhas costas, fui mandado embora por justa causa, não tive como provar. Caí numa situação difícil. E eu estou agora com uma oferta para ir para Bahia levar um caminhão, mas tem uns quilos de maconha. E eu estou, se eu for preso e minha família aqui, mas na época era 5 mil, como se fosse hoje uns 20 mil, que eu ia ganhar, ele ia ganhar. E aí eu falei, não, rapaz, isso é maldição. Isso é oferta do bicho, das trevas. E aí pedimos à irmã, ele tirou a camisa, eu peguei o óleo e ungi a tatuagem dele, perguntou se tinha fogo. Se tinha pimenta, eu falei, não, é óleo, é fogo do Espírito queimando. Para a glória de Deus, eu dei o checkmate lá na casa. Falei, para a glória de Deus, isso foi num domingo. Quando foi na quarta-feira, ele já estava empregado, bem empregado, de segurança, ganhando bem, glória a Deus, quebrou-se a maldição. Então eu tive uma experiência real com tatuagem. A Bíblia diz em um versículo, não fareis marca em vós. Então não quero saber de texto e contexto, que era pelos mortos, não quero saber. A Bíblia diz para não fazer, eu não faço. Que eu fiz no mundo. E vamos fazer uma obra de libertação. E começamos a quebrar, eu pedi para ela ir para o quarto, umas 2 irmãs foram, que ela tinha tatuagem nas costas, nas coxas, umas 5 ou 6. Unge, quebra tudo. E nós orando ali na sala, essa mulher foi tomada por Deus, voltou. Começou a passar mal. Aí trouxeram um balde, ela chegou a vomitar algumas coisas assim, quase vomitar, né? E ali nós orando, intercedendo, essa mulher foi tomada por Deus. Deus entrou, o Espírito Santo entrou nela, foi. Eu tenho as fotos e a filmagem. Minha mãe tem aqui, ela falou agora. Ela me vai, pega uma faca desse tamanho, e 2 caixas de remédio, e leva para a pastora, eu sou livre, eu não vou mais me matar. E nós, glória a Deus, glória a Jesus. E ali foi uma obra extraordinária. Eu entendi por que o carro da pastora Jamile tinha dado um problema. Eu entendi ali. Porque se não tivesse dado aquele problema, eu tinha ido para o interior. Mas Deus tinha aquela obra para fazer. Agora escuta isso, porque a irmã, uma das irmãs, que estava fazendo com nós a ministração na casa dela, ficou tão impactada que já estava evangelizando ela um tempo e disse, eu também quero fazer aquela quebra de maldição. Por favor, pastora, também quero fazer. Porque, olha, e mandou o áudio, eu tenho um áudio dela, mandou para mim o áudio.
A menina está determinada, porque o problema era o marido, cheio de problema. E aí o marido fazia dela de gato e sapato. E depois da ministração ela se posicionou como mulher. E agora está na presença de Deus. E ele é que tem que entrar na linha, senão Deus arranca ele fora também. Porque é assim que Deus faz, né? Ela se converteu a Jesus. Jesus vai cuidar dela. Ele, olha, vem para Jesus. Enfim. E a mulher está impactada e ela está lá livre, dando testemunho, louvado seja Deus. Dali, nós fomos para o interior. Chego no interior, em Barra de Macharanguape. Aí eu vou na casa da minha tia. Se minha tia estava, eu não sei, porque não atendeu. Aí desci na casa de uma irmã que é intercessora desde aquela época que eu me converti, em 91. E ela ora por mim até hoje. Aí a irmã Doris, nós oramos por ela. Ela disse para mim, ela mandou um áudio para mim, que a saúde dela ficou bem melhor depois da oração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E eu estava assim meio com fome, ela preparou ali um lanche maravilhoso. Dali eu fui para casa da outra tia, louvado seja Deus. Né? Aí no outro dia, eu fui no matutino, orei das 5 até as 5:30 da manhã. Né? Depois teve algumas oportunidades, tive uma oportunidade, ministrei. Deus falou comigo, tinha falado aqui, falou lá, que tinha uma guerra para fazer. Dali eu fui para a casa do meu irmão de noite, ministrei na igreja dele, ministrei lá. Deus, olha irmãos, meu Deus do céu, escute isso aí, ó. Escute. Recebeu o convite, ou há uma oportunidade de viagem, você sente paz? Vá. Eu estava orando para ir em missões. Deus podia ter usado qualquer pessoa aqui, e o YouTube, e com tudo que temos hoje, mas foi lá no Rio Grande do Norte, num lugar chamado Maracajaú. Depois do culto, meu irmão, ficamos até meia-noite conversando. E ali meu irmão conversou. Deus, na palavra, e no meio da palavra ele soltava. E na palavra, e assim, assado, assim, assim, assim. E aí soltava uma chave, irmãos. Eu fiquei assim impactado. Eu falei, Deus, eu aprendi uma coisa. Escute que isso que eu vou falar, isso não é soberba, nem arrogância, nem altivez. Mas depende do seu nível. Deus precisa usar uma pessoa do seu nível para falar com você. E o Espírito Santo, eu pensando nisso, o Espírito Santo, eu não mandei qualquer um ir lá no Egito tirar o meu povo. Eu mandei um que tinha sido preparado dentro do Egito. 40 anos ele ficou dentro do palácio, ele sabia os protocolos de como entrar, de como falar, como um diplomata, como um primeiro-ministro. Porque ele era até cogitado a ser faraó no Egito, Moisés, que ele era adotivo, filho da filha de faraó. Quando Deus quis falar com Nabucodonosor, com Ciro, a Bíblia diz que Deus usou Daniel, que ficou 3 anos na faculdade do maior império da época, Babilônia. Quando Deus quis trazer a doutrina fundamental no quesito de ajustes para a igreja, porque Jesus é a pedra fundamental. Pedro andou com Jesus 3 anos, só escreveu 2 cartas. Deus pega um cara formado aos pés de um dos maiores teólogos da época, que era Paulo, e Paulo manda cartas, e as cartas são tão inspiradas por Deus, e ali tem 12 ou 13, se Hebreus foi Paulo que escreveu, Deus o sabe. Então Deus teve que me levar lá, no Rio Grande do Norte, para falar coisas que eu não posso liberar aqui, mas que já começaram a acontecer. Louvado seja Deus. Deus fala contigo aqui, Deus vai falar com você amanhã, essa semana. Deus fala, seus ouvidos sejam abertos para ouvir a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, a Bíblia diz que Ele abre a madre dos animais campestres. Sabe o que significa isso? Deus envia a sua palavra e aquilo que está sendo gerado no mundo espiritual nasce na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Um milagre acontece. Uma palavra do Senhor é liberada. Aleluia. Aí voltei para Natal. Fui para a casa da pastora Jamile de novo. Depois
fui para Monte Alegre. Em Monte Alegre, Deus trouxe uma irmã lá também. Ministramos. Deus falou muito ali, usou a nossa vida e usou a irmã. Olha que interessante. Isso aqui que eu vou contar para vocês. Olha que interessante. Quando eu saí daqui de São Paulo, eu sei que os irmãos, a maioria, vai lá, irmão, ganha alma. Vai lá, evangelista, ganha muitas almas para Jesus. Amém. Escuta isso. Mas no meu espírito eu sabia que eu ia tocar a igreja. No meu espírito eu sabia. Das outras vezes foi diferente. Mas dessa eu sabia que Deus ia me usar para tocar os filhos de Deus da igreja. E aí, essa irmã começou a falar sobre Paulo. E ela falou assim, olha, irmão, Paulo começou a visitar as igrejas das quais ele tinha fundado e já passado. E eu vejo uma bandeira azul e branca com uma estrela. Eu falei assim, a bandeira de Israel, essa de Israel. E eu vejo ela chegando nas tuas mãos. Ô Cacá, pega a bandeira ali. Onde tá? Ali. Aí nós fizemos aquela oração, foi algo assim maravilhoso que o Senhor fez, né? Algo maravilhoso. Aí, no outro dia, tinha um encontro com a nossa amada Shirley, a Geliton, que foi da mocidade quando eu aceitei Jesus, lá no Rio Grande do Norte. Nós marcamos esse encontro. E a Shirley preparou lá, chamou várias pessoas do convívio dela, né? Chamou várias pessoas do ministério dela, lá onde ela serve a Jesus, enfim. E começamos um culto. Aí o agente começou a cantar, cantamos com ele, glória a Deus. Aí Deus me deu a palavra, início. Aí eu comecei a ministrar. Aí não conhecia ninguém, comecei a ministrar. Aí eu vi que o Senhor fechou a torneirinha, aí eu parei. Aí a irmã foi tomada lá. E a irmã falou, irmãos, eu estava aqui pensando que seria... Eu nunca vi acontecer isso. Nós primeiro fizemos o banquete, nós primeiro comemos na mesa. Ela preparou lá uma mesa farta. Sempre é o contrário. Primeiro a gente cultua ao Senhor e depois a gente come. Mas aqui a gente comeu primeiro. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E agora eu estou entendendo, irmão. E você, irmão, você que veio de São Paulo, missionário, sabe? Deus, ele pegou Paulo e fez Paulo visitar nos lugares aonde ele já tinha passado. Eu falei, Espírito Santo. E ela vai daqui, vai dali, Deus vai fazer assim, já está fazendo, acontecendo. Aí eu me lembrava de alguma coisa, soltava. Aí, irmãos, tem uma hora que Deus me tomou de uns 20 que tinha uns 15. Uns 20, não devia ter uns 16. Uns 13 ou uns 12. Deus deu uma palavra específica. Aí essa irmã ficou impactada. Tinha participado de um culto. E veio um missionário viajando pelo mundo, passou em Israel, trouxe essa bandeira. Aí ela chegou no final, assim, quase no final. E ela falou assim, irmão, Deus mandou fazer um ato profético com você. E Deus mandou te dar essa bandeira. Olha, Deus falou num dia e no outro se cumpriu. E Deus me deu essa bandeira. Irmãos, quando ela colocou essa bandeira nas minhas costas, e os irmãos começaram a chorar e sentir a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Caiu uma presença de Deus extraordinária ali no culto. Algo muito forte do Senhor. Aí eu levantei e comecei a passar um manto sobre eles assim, eles começaram a chorar. Senti a presença de Deus, foi algo assim sobrenatural. Depois disso eu voltei para a Barra de Macharanguape, que o pastor tinha me feito um convite para ir pregar, né, na igreja. E o irmão aproveitou e me chamou para um podcast. E nós fomos para um podcast e fomos ministrar, né, lá na igreja. E aí foi onde nós fomos fazer a guerra, numa cidade chamada Macharanguape, onde eu nasci em Jesus. E Deus falou, e eu
Na primeira vez que eu tive, fiquei orando, vi algumas coisas. Aí achei que não ia voltar mais. Aí o pastor me convidou, coisa de Deus. Falei, o Senhor quer que realmente eu faça essa guerra. Aí fui pregar numa igreja filial. Aí chegou naquela igreja filial. Pensa, irmãos, a Assembleia de Deus tradicionalíssima. E eu falei para os irmãos, comecei a ministrar e disse, irmãos, nós vamos fazer uma guerra extraordinária aqui hoje. Aleluia. Nós vamos fazer uma guerra extraordinária. Comecei a ministrar. E o Espírito Santo começou a acender a fé dos irmãos. Os irmãos pensam na igreja inteira. E nós ali na igreja. Todo mundo orando e orando e orando e orando e orando. E a presença do Senhor. E aí eu fiz uma oração de concordância para o povo todo. E, Rainha dos céus desse lugar. Espírito que segura as almas. Espírito demoníaco. Espírito da sensualidade. Sai da cidade. Fora. Parecia que eu via ela pelo mar. Que lá é a cidade litorânea. No meu espírito. É como que eu via indo pelo mar adentro. Assim. Saindo pelo mar, aleluia, a irmã me mandou agora essa semana. Carlos, depois daquele culto, 7 almas se converteram essa semana. Fizemos um culto das irmãs, uma alma se converteu. Algo extraordinário está acontecendo, a igreja está avivada, está uma bênção lá, aleluia, confirmação do que Deus mandou a gente fazer naquele lugar. Deixa eu dizer uma coisa aqui, pega a visão agora e ordena aos espíritos demoníacos enviados do inferno contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sua família, e ordena agora no nome de Jesus, que bata em retirada, que saia em nome de Jesus. Que solte o que é seu. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Dali voltamos, o irmão me levou até a rodoviária, viajei para Teresina. 22 horas dentro do ônibus. Eita Deus. Chegamos em Teresina, fomos ministrar na igreja do pastor Altair. A palavra que ele tinha me pedido, nós tínhamos conversado sobre deslealdade. E eu comecei a ministrar, não conheço a igreja dele, não me falou nada. Depois a esposa dele me chama, Carlos. Tudo que você falou, tudo, para um, para outro, para aquele outro. Falei, amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Foi bênção demais. Aí no outro dia eu fui ministrar na igreja dele. Irmãos, eu chorei, eu fiquei orando, eu jejuei o dia inteiro, eu fiquei orando por umas 2 horas. Falei, Deus, eu vou falar o quê? Deus, não vinha, porque eu não, por mais que eu estude, se eu estudar um texto, se eu não sentir de ministrar, eu vou ficar. Eu já vi um pregador numa convenção com portas abertas para nações. E ele insistia em pregar o que ele estudou, que o coração dele ardeu quando ele estudou. Misericórdia. E não era aquilo que Deus queria falar, ele tinha que ser livre no espírito. Ele ficou ali e o negócio ficou amarrado. Eu cheguei a me levantar e ir para o fundo para interceder e não teve jeito, o negócio ficou amarrado. Falei, meu Deus, você tem que saber onde está o veio do espírito. Amém, Igor? Amém, irmão. Está entendendo? Você vai estudar a palavra, seu coração vai arder, pode não ser para aquela oportunidade. Seu coração está ardendo, pode não ser para aquela noite que você vai pregar. Pode ser para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, fica no teu espírito. Quando chegar para ministrar, fique no espírito. Eu fui pregar uma vez e preparei uma palavra, estava ali, eu sou glória, e o Espírito Santo, dá o seu testemunho. E eu falei, meu Deus do céu, dá o seu testemunho. E vinha cantava e uma saudação, e alguém falava e nada de confirmar. E o Espírito Santo, dá o seu testemunho. Eu não vou brigar com o Espírito Santo. Eu comecei a ministrar, uma pessoa se manifestou. Aí foram lá, em nome de Jesus, pode deixar, em nome de Jesus, fora. A pessoa já ficou ali, continuei a ministrar. No final do culto, uma irmãzinha veio, seus 38 anos, ela disse, olha, eu
já tinha desistido do meu filho. Meu filho trocou tiro com a rota, o que estava com ele morreu, ele está na FEBEM, já vai ficar 3 anos lá, dos 21, e é perigoso ser condenado, porque eles foram fazer um assalto, mataram, foi latrocínio, trocaram tiro com a polícia, e eu, pra mim, meu filho não tinha mais jeito. Mas depois que eu ouvi o seu testemunho essa noite, a fé acendeu meu coração, irmão. E ela começou a chorar com as mãos aqui em cima da minha. Jesus vai salvar meu filho. Jesus vai salvar meu filho. E nós sentimos a presença de Deus. Jesus já salvou aquele menino. Eu tenho certeza disso. Aleluia. Isso tem mais de 10 anos. E aí o Espírito Santo, por causa dela, eu mandei você. Aleluia. Por causa de uma pessoa, Deus muda uma mensagem. Por causa de uma alma, Deus ama a igreja, irmãos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E aí Paulo escreve, olha, se Deus de tal maneira amou o mundo, e a igreja, os que já são deles, então Deus nos dará todas as coisas. Porque nós somos filhos. Então Deus tem um carinho especial conosco. Parece às vezes que Deus está em silêncio. Ou a gente olha aquele emaranhado. É igual a etiqueta, eu gosto de falar disso. A etiqueta, você pega uma etiqueta, está escrito uma marca, tal. Aí você vai olhar dentro, é um emaranhado de linha. Você fala, meu, como é que esse rolo de linha aqui dentro, por fora, está escrito a marca, né? É assim a vida nossa, muitas vezes. Nós olha aquele emaranhado, nós estamos vendo solução. E Deus já está enxergando vitória, livramento, caminho, porta aberta. Oh, glória a Deus, aleluia. É assim o nosso Deus. Ele não vê como nós vemos. A Bíblia diz que por um caminho inimigo se levanta contra nós. Por 7 ele bate em retirada. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E ali, irmãos, chegamos no Piauí, fomos ministrar no outro dia. O pastor falou para mim, Carlos, eu fui avivado. E eu comecei a lembrar, meu Deus, está acontecendo isso, está tocando a igreja. A minha vida mudou. Eu recebi. Deus falou comigo. Olha, você não faz ideia. Aí dali, fizemos uma ministração daquela ficha de arrependimento, né? Da renúncia com uma irmã, foi uma benção. E aí tinha uma irmã que tanto ouvi falar da gente, ela queria nos conhecer. Com uns problemas sérios espiritual. Aí veio nos conhecer. Aí trouxe um presentinho. Trouxe um perfume e um sabonete. Aí eu recebi. Só que na conversa, ali, eu não abençoei ela. Ô, irmão, muito obrigado, glória a Deus, aleluia, conversando. Ela saiu, voltou com shampoo da Natura. Shampoo, pensa o shampoo da Natura, do perfume caiaque ainda, que deixa o cabelo. Falei, irmã, que bênção de Deus, aleluia. Ai, irmã, te abençoe em nome de Jesus, que você venda muito mais, que você faça conexões, que você prospere, que você possa abrir uma loja nessa cidade, que você chegue a ponto de contratar funcionários. Ela saiu dali para ir numa reunião para vender. E depois ela manda no áudio, agradece o missionário, eu dei um shampoo e um perfume e um sabonete. Eu fiz uma venda de R$750. Glória a Deus. Oh, glória, você dá, você recebe, medida sacudida, transbordante, recalcada, aleluia, amém. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, louvado seja Deus. Oh, rabadarache, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. E aí você está lá no aeroporto, né, na rodoviária, aí eu estou lá na rodoviária, vou comer um lanche, né, eu vou comer um lanche aqui na Subway. Aí tem uma senhorinha. E os lanches da Samba é 20 e poucos reais, R$30, né? Eu olhando ali, né? Você vai fazer missão, você está pela fé, né? Moço, eu tô com fome, vou viajar essa noite. Você pode pagar um lanche para mim? Amém, glória a Deus. Não negue aquele que te pede, né? Aí eu, amém, mano, pode escolher. Eu peguei um de R$22. Ela escolhe um de R$26. Eu falei, misericórdia. Mas amém, glória a Deus. Dá com alegria, né?
E eu tô ali, dando com alegria. Ela foi, aí eu comi o lanche. Irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Irmão Carlos, manda teu Pix. Quero te mandar uma oferta. Eu, amém, glória a Deus, aleluia. Eu dei R$26 e vou ganhar 100 por um. Louvado seja Deus. A 100 por um ou mais, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Deus prova você. Amém? Amém. E aí fui para encerrar. Fui para Isaías Coelho. Irmão, olha, mãe, olha só. Você tá em Teresina, aí, tudo para economizar, né? Passagem de ônibus, R$135. Uma van bacana, né? Até banco reclinável, ar-condicionado, legal. R$100, vou de van. Vou de van, economia, 6 horas dentro da van, 5 horas e meia. No ônibus é 8 horas, que eu já fui de ônibus, é 8 horas. Falei, não, cheguei em 5 horas e meia, né? Cheguei, não tinha chegado ainda na praça lá, que ele deixou numa praça. Quando eu olho, tá infestado de pernilongo, assim, que chega a dar agonia. Eu falei, misericórdia. E eu senti que tinha umas mordidas aqui, eu ali. Aí ele chegou, falei, meu Deus do céu, só prova, preço. Aí dali mais 40 minutos, mais 50 minutos, dali de Simplício Mendes até a casa do Jean, que não é no centro de Isaías Coelho. É 16 ou 12 quilômetros distante do centro de Isaías Coelho. E depois que pega uma parte de asfalto, você vai sair, é só chão de barro. Chão de barro, terra. Meu Deus do céu, nós chegamos lá. Aí, como eu estava dizendo, a irmã Mazé abençoada, chegou a comprar um mosquiteiro. Irmão Carlos, comprei esse mosquiteiro para você não ter problema aqui com pernilongo. Amém. Aí eu fui dormir, imagina, 49 anos de idade, 1,80 m dormindo no mosquiteiro. Deus é assim, irmão. Aleluia. Deus é fiel, não veio nenhum mosquiteiro. Eu vi ainda uns, tá distante, sai pra lá. Enfim, aí fomos fazer o evangelismo no outro dia, e no outro dia, e percebemos claramente, sentimos a realidade do versículo que Jesus disse assim: rogai ao Senhor da Seara, para que haja obreiros, para que mande obreiros para a Seara. Fomos na casa da dona Adriana, da Antônia, da dona Socorro, do seu Elias, 81 anos, seu Elias. Nós passando, ele, ô Jean, você tá com o pastor aí? Tá aqui comigo, vem aqui, para ele fazer uma reza aqui para mim. Eu falei, rezar a gente não reza não, querido, mas orar e pedir que a glória de Deus venha. E fomos lá, tivemos um tempo de comunhão, e ele lucidão, né, 81 anos. Tô com dor aqui, nós oramos por ele. E assim, tudo casas que se você marcar no mês, vou vir aqui essa semana e na outra, eles aceitam de bom grado. Casas abertas, pessoas que não conhecem Jesus, que é distante. Falei, dona Adriana, a senhora vai para a igreja? Uma hora eu vou para a católica, ou às vezes na evangélica, mas é muito difícil, porque é longe daqui. E de fato a igreja mais perto ali está uns 2 quilômetros da casa dela. E aí é rua de barro, ela já é uma senhorinha, enfim, né? Irmãos, eu falei, meu Deus, e eu e o Jean ali. A obra do Piauí foi consolidada, de fato, foi consolidada. Tá lá o casal, Jean Carlos e Mazé, né? Fiquei 4 dias com eles. No último dia, né, fizemos o evangelismo e marcamos o culto para a noite. Quem disse que ninguém veio? Umas 15 pessoas mais ou menos, no mínimo. Pelas visitas que fizemos e o chamado de todo mundo, né? Não veio ninguém. Com meia hora que nós estávamos ali orando, o Espírito Santo falou, não vai vir ninguém, eu não vou deixar vir ninguém. Falei, e o Jean estava meio assim já, né? Que o obreiro quer mostrar fruto, né? Vamos fazer a obra, vamos trazer as almas que eu tenho aqui, né? Como um emissário da Maep, do Senhor Jesus, pelo Ministério Maep. Aí falei, Jean, fique em paz, que o que eu tenho aqui é só para vocês. Não vai vir ninguém, não veio ninguém. E o som alto não veio ninguém. Uma caixona de som que ele adquiriu.
E Deus começou a me usar para eles. Só que, engraçado que quando eu começou o culto, eu pensei que nós íamos fazer na sala da casa dele. Como lá é muito quente, ele colocou no quintal. A caixa, as cadeiras. Eu fiquei ali, tá bom. Como não veio ninguém, ficamos ali no quintal, ministrei a primeira parte, falei, agora vamos entrar, porque vai ser lá dentro. Vai ser lá dentro. Uma que lá fora é só chão de terra, pedra e gulho, então já eu vou dobrar o joelho para orar. E aí eu peguei o manto e fui orar sobre eles conforme Deus tinha dado comando, irmãos. Quando eu ponho um manto sobre eles, aleluia, glória a Deus, aleluia. Começamos a orar, não sei com quantos minutos depois, e eu não sabia, a irmã Mazé pedindo o dom do Espírito Santo de orar em línguas. E ali ela recebeu o dom de línguas e foi o mover do Senhor. Aleluia. Poderoso, a glória de Deus. Está tudo registrado, até minha mãe estava vendo ainda há pouco. Né, nós orando por ele, a presença do Senhor. Mandei um recado para ele, mandei um áudio, um vídeo que eu não tinha mandado para ele. Ô amado, aquele dia foi tremendo e nós não deixamos o fogo apagar não. Estamos na mesma fé, estamos orando, estamos buscando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus fez o que ele queria fazer. Pois viemos para Teresina novamente, pegamos o ônibus e viemos embora e aqui estamos. Amém? Amém? Então, Jesus fez e ensinou a fazer. Amém? Então, como um líder na MAEP, nós estamos testemunhando o que Deus fez, o que o Senhor operou e à medida que a gente vai, né, no WhatsApp, a gente vamos estar nos vídeos, fazendo os vídeos, colocando no YouTube, a gente vai acrescentar o que você já tem para também fazer a obra. Amém? E a obra começa numa conversa com a pessoa. E a pessoa começa a falar de uma situação, é a hora de você entrar, quer um culto na sua casa. E aí é você que deve ir. A gente pode ir, de repente não temos nada. Mas o desejo que eu tenho é que você vá. Procure chamar alguém do ministério, mas você rompa, você vá, você faz. E a pessoa está enferma, você põe a mão e você vai ver Jesus curar. Aleluia. Porque eu já tenho tantas experiências, vou ter ainda outras mais. Mas eu quero que vocês comecem a ter as experiências de vocês. Aleluia. Amém? Amém? De cura, de pôr a mão e o Espírito Santo batizar a pessoa com dom de línguas, sabe? Porque é Ele que faz, não é você se enxergar como melhor ou pior. É a graça de Deus, como disse o hino que nós cantamos, porque é por meio dEle, para Ele e por Ele todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Desde quando eu cheguei, veio assim muito peso, né? Um certo resfriado, sei lá, uma tosse, enfim. Mas já estamos bem mesmo, perto do que estávamos. Bem ruim mesmo. Mas graças a Deus, aqui estamos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aos irmãos que estão assistindo, os que vão assistir, em nome de Jesus que estão aqui, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso aqui que nós tivemos aqui em casa, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor nos deu para liberar para o teu povo, em nome de Jesus, as palavras proféticas, Senhor, a tua palavra que abre a madre, ela abre a madre no reino dos animais, ela abre a madre do teu reino, das bênçãos que o Senhor já liberou, porque está escrito na tua palavra, Pai. Que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra é que abre, Senhor, no mundo espiritual, as portas, as janelas, é que abre, Senhor, os portais, para que venha nascer o nosso milagre, ou aquilo que precisamos, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, em nome de Jesus. Na nossa vida, no nosso ministério, nas nossas coisas que nós precisamos nessa terra para viver na tua presença, em nome de Jesus. A tua palavra, Senhor, venha confirmar, a tua palavra, Senhor, venha trazer aquilo
que o Senhor já disse que existe. O Senhor chama as coisas que não existem como que se já existissem. Então seja liberado as bênçãos que nos pertencem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Abençoa cada um que está aqui. Abençoa, Senhor, cada um que estará ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor.